Olá, estudante! Este resumindo estudo será sobre fundamentos do turismo e da hospitalidade, sendo que este tema está dividido em duas aulas e veremos aqui, por enquanto, somente a primeira. Nesta aula 1, focaremos em especial a conceituação da palavra turismo e sua origem, os tipos de turismo existentes no Brasil, entre outros assuntos. Começaremos falando sobre a origem da palavra turismo, que, segundo material já disponibilizado, diz que a origem da palavra turismo é oriunda das palavras francesas tourisme e touriste. Entretanto, para o autor Oliveira, as palavras turismo e touriste são de origem inglesa e não francesas. Outros estudiosos defendem que a origem da palavra turismo apresenta-se como advinda da palavra tur, uma palavra hebreia que aparece na Bíblia na passagem quando Moisés enviou um grupo de representantes a outro país para verificar e informá-lo a respeito das características do mesmo. Para um melhor entendimento, agora falaremos sobre Thomas Cook, que é considerado o pai das agências de viagem e turismo, pois o mesmo organizou em 1841 a primeira excursão para transportar 578 passageiros de uma cidade a outra para participarem de um congresso anti-alcoolismo. Assim, após ter organizado tal viagem, percebeu que o transporte já não era mais o único equipamento e serviço necessário. Depois deste primeiro feito, Thomas Cook passou a explorar comercialmente esse novo ramo de atividade e funda assim, em meados de 1845, a primeira agência de viagens em turismo em parceria com o seu filho, que acabou sendo denominada como Thomas Cook & Son. A agência de Thomas Cook agora se preocupava não só com o transporte de pessoas, mas também com todos os demais serviços e equipamentos necessários para a comodidade de todos os seus clientes, sendo eles hospedagem, alimentação, transporte, seguro viagem, guiamento e agenciamento, que é a atividade de realizar a junção de todos os demais serviços e sua comercialização. O turismo como setor de atividade fundamentalmente econômica é o que mais tem crescido no mundo contemporâneo. Com isso surge um cenário, o que propicia a existência de vários tipos de turismo, cada qual com a sua característica. E agora apresentaremos os principais a vocês. O turismo náutico, apesar de possuir um litoral de 7.365 km de extensão, 35.000 km de vias internas navegáveis, 9.260 km de margem de reservatórios de água doce, como hidrelétricas, lagos e lagoas. Além do clima ameno, o Brasil ainda não aproveita seu grande potencial para o turismo náutico, que se caracteriza pela utilização de embarcações náuticas como finalidade da movimentação turística. Isso se dá em parte pela proibição, até 1995, da navegação de cabotagem no país para navios de bandeira estrangeira. Tal restrição inibia a inclusão do Brasil nas rotas de viagem dos armadores estrangeiros. Somente com a publicação da Emenda Constitucional número 7 de 95, sob intensa atuação da Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, liberou-se a navegação de cabotagem para embarcações de turismo no litoral brasileiro.
Os portos começavam a dedicar áreas especiais para terminais de passageiros e o segmento passou a ser objeto das políticas de turismo e outras correlatas. Já o turismo de estudo e intercâmbios apresenta-se mais evidente a partir da Revolução Industrial na Europa, quando uma visão de mundo mais ampla se tornava essencial para acompanhar a evolução científica da época. Atualmente, as viagens de estudos e intercâmbios são mais difundidas por acontecer durante todo o ano, independentemente de características geográficas e climáticas específicas. Já o turismo de pesca, com a criação do Ministério do Turismo em 2003, assumiu-se o desafio de estruturar esse tipo de turismo, estabelecendo-se parceria com a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República e atuação conjunta com o Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora e outros colaboradores. Como resultado, apresenta-se o turismo de pesca, que compreende as atividades turísticas decorrentes da prática da pesca amadora, que por sua vez é uma atividade de pesca praticada por brasileiros ou estrangeiros com a finalidade de lazer, turismo ou desporto, sem finalidade comercial. Por imposição legal, os peixes abaixo de tamanho mínimo de captura devem retornar à água e a cota de captura deve ser respeitada. No turismo de aventura, primeiramente entendido como uma atividade associada ao ecoturismo, o segmento de turismo de aventura atualmente possui características de mercado muito próprias, como decorrência do seu desenvolvimento. Vários destinos e empreendimentos foram constituídos no país, oferecendo produtos e serviços especializados aos turistas motivados pelo usufruto desta prática, que buscam estilos de vida mais saudáveis, apresentando maior sensibilidade frente aos assuntos ligados à diversidade cultural e à preservação da natureza, mudanças que se refletem na escolha das atividades de lazer e assim na definição dos destinos turísticos. No turismo cultural, conforme conceituação adotada pelo Ministério do Turismo, o turismo cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. O turismo cultural está relacionado à motivação do turista de vivenciar o patrimônio histórico e cultural e determinados eventos culturais, de modo a preservar a integridade desses bens. O ecoturismo foi introduzido no Brasil no final dos anos 80, seguindo a tendência mundial de valorização do meio ambiente. A Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, iniciou em 1985 o projeto Turismo Ecológico, e na mesma década foram autorizados os primeiros cursos especializados de guia em ecoturismo. Foi com a Rio 92 que esse tipo de turismo ganhou significativa viabilidade. Em 1994, com a publicação das diretrizes para uma política nacional de ecoturismo pela Embratur, o turismo ecológico foi conceituado como segmento de atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. O turismo de esportes compreende as atividades turísticas decorrentes da prática, envolvimento ou observação de modalidades esportivas. Pode-se afirmar que tanto o turismo quanto o esporte presumem, de modo geral, inter-relação e congraçamento, sendo assim, considerando o movimento turístico motivado pelo esporte, estabelece que o turismo de esporte possui características específicas,
como o fato de estimular outros segmentos e produtos turísticos, uma vez que a estada do turismo em um destino em função de determinado evento esportivo permite a visitação a outros atrativos e o consumo de produtos diversos, caracterizando diferentes tipos de turismo, e também incentiva a promoção de eventos e a adoção de calendário esportivo. O turismo de sol e praia representa um dos principais atrativos turísticos na atualidade, especialmente nos países tropicais. O prestígio das áreas litorâneas surgiu no século XIX, com destaque para a área do mar Mediterrâneo. Inicialmente, os banhos de mar eram utilizados com fins medicinais, recomendados apenas para os adultos. No século XX, surge o turismo de praia na Europa, quando os banhos de mar somam-se ao sol como atrativo turístico, associado à saúde, ao entretenimento, à recreação e ao culto ao corpo. No Brasil, o turismo de praia surge no Rio de Janeiro, expande-se para outros estados das regiões Sudeste e Sul e posteriormente para quase todo o litoral brasileiro, a partir dos anos 70. O Nordeste destaca-se como o principal destino de turismo de sol e praia do país, e a atividade como a principal base econômica nas áreas litorâneas naturais e construídas. No turismo de negócios e eventos, com a globalização, a formação de blocos econômicos, a aceleração da economia mundial e o crescimento das multinacionais são alguns dos fatores que configuram um movimento internacional sem precedentes para a efetivação de transações e relacionamentos de caráter comercial e a realização de eventos com finalidades e interesses diversos. Esse segmento inclui atividades como visitas técnicas, reuniões, exposições comerciais, compra e venda de produtos e serviços e outros. Os eventos, por sua vez, compreendem encontros programados e organizados como congressos, convenções, simpósios, lançamentos, mostras, exposições e feiras, e que também proporcionam a concretização de negócios. A atividade de turismo de eventos pressupõe a utilização de estruturas como centros de convenções, hotéis, salas e outros espaços específicos. Tal quadro levou a consolidar a denominação turismo de negócios e eventos como um único segmento, caracterizando ainda mais essa inter-relação, embora possam ocorrer de forma independente. Turismo de negócios e eventos compreende, então, o conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnicos, científico e social. O turismo rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidos no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade. O turismo rural pode ser justificado por duas razões principais: a necessidade do produtor rural de aumentar sua fonte de renda e a vontade dos moradores urbanos de reencontrar raízes e de conviver com os modos de vida, tradições, costumes do interior. A concepção do meio rural adota neste conceito a noção do território com ênfase no critério de destinação da terra e na valorização da ruralidade. No turismo de saúde, conforme o documento oficial de segmentação de turismo do Ministério do Turismo, marcos conceituais, os primeiros deslocamentos em busca de soluções para os males físicos remontam às civilizações gregas, romana e árabe, e ao uso das águas medicinais, principalmente sob a forma de banhos. No século XIX, o volume de deslocamentos para tratamento em instâncias hidrotermais imprimiu caráter turístico a essas viagens.
No Brasil, a primeira foi Poços de Imperatriz, em Santa Catarina, criada em 1813. Hoje, os avanços tecnológicos e a evolução do conceito de saúde, compreendido não mais apenas como ausência de doenças, e sim o completo bem-estar físico, mental e social, levaram à ampliação da possibilidade de tratamento e das interações com a atividade turística, conformando um novo segmento denominado turismo de saúde. O turismo social tem como proposta fundamental proporcionar o lazer para um número maior de pessoas, organizado por associações, sindicatos e cooperativas com a finalidade de atender às necessidades de férias das camadas sociais menos favorecidas. Bom, por enquanto ficaremos por aqui. Aproveite para estudar mais um pouco no material referencial desta aula. Bons estudos a todos!